Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. Tem sexta, tem clássica, você já viu no título. Hoje é eletrônica analógica, fazia já algumas semanas que não abordávamos o tema eletrônica analógica. Eu vou pegar um assunto recorrente que os assinantes sempre nos solicitam. Um exemplo de amplificador de áudio com a técnica de bootstrap. Muito interessante, vamos ver na prática. Ainda não estou com a minha bancada, mas eu vou fazer aí o teste prático nos instrumentos para você ver, é muito interessante. Vamos aprender bastante na aula de hoje. Já deixe like de sempre no vídeo e eu sempre recomendo o nosso curso de áudio e amplificadores profissionais Hotmart, disponível aqui na descrição. Clique em mostrar mais e em breve vamos lançar um curso que é dedicado à análise teórica de amplificadores comerciais. Vai ajudar vocês demais também. Comecinho de novembro, então fique ligado no canal e em nossas demais redes. Este vídeo é um oferecimento da Toroid do Brasil. Precisa de um transformador toroidal sob medida para o seu amplificador? Toroid.com.br. Faça lá a sua cotação. Se precisa de indutores específicos, também pode encomendar. Sensacional. Toroidais são muito mais eficientes do que os convencionais. Vamos para o vídeo de hoje. Like de sempre. Comente bastante aqui embaixo. Tem sexta, tem clássica, tem sexta, tem legendária, tem sexta, tem engenharia eletrônica. Let's get started! Diagrama esquemático completo do nosso circuito da aula de hoje. Eu tenho exatamente este circuito montado na protoboard. Vamos fazer os testes práticos. Logo mais, acompanhe com atenção. Vou explicar para você o circuito. Tem muitos elementos que eu já trouxe em diversas videoaulas de quarta, que eu trouxe inclusive abordagens práticas de elementos pontuais, por exemplo, o multiplicador de VBE, entre outras situações. Outros vídeos antigos do canal e, é claro, muito mais riqueza de detalhes, aprofundamento teórico e também prático no curso de áudio e amplificadores profissionais. Bonito demais esse esquemático, não concorda? É muito linda a eletrônica analógica, pois os diagramas esquemáticos eles têm um aspecto de organização diferente se compararmos com circuitos microcontrolados, também como vimos no curso de KiCad, onde eu ensinei você a organizar diagramas esquemáticos de forma profissional. Olha só, nós temos um par aqui de transistores complementares, o TIP 41 e o TIP 42. Eu chamo a atenção de você que este circuito tem uma abordagem um pouco mais didática hoje. Por quê? Porque eu estou sem a minha carga de teste aqui, casualmente. Eu tenho que providenciar uma de 8 ohms com uma potência considerável. E também este circuito aqui falta alguns elementos importantes de um amplificador. Só que quem já fez o curso ou quem já acompanha aulas do canal tem condições aí de adicionar um amplificador de tensão, uma etapa em par diferencial, um pré-amplificador, a partir dessa ideia. O intuito aqui é mostrar a aplicação de bootstrap no áudio. E é o que eu vou explicar para você e é o que veremos na prática com um sinal determinístico para comprovarmos o funcionamento. Como dito, eu estou com a minha bancada ainda por vir. Entrada do sinal é aqui, VIN. Vou aplicar o sinal diretamente aqui acoplado por este capacitor. Deste trecho aqui viria um amplificador de tensão, provavelmente com um transistor. E no lugar deste resistor aqui, que faz às vezes de uma fonte de corrente, nós teríamos o próprio transistor amplificador de tensão funcionando como uma fonte de corrente controlada para ajudar na polarização do estágio de potência propriamente dito. Na parte superior nós poderíamos ter uma fonte de corrente. Na realidade nós temos uma fonte de corrente e a técnica de bootstrap nos ajuda a dispensarmos os elementos ativos aqui, desenvolvermos uma fonte de corrente independente utilizando transistores, por exemplo. Muito bem, o sinal entra aqui. Nós temos essa fonte de corrente elaborada com um resistor simples, novamente explicando, substitui o caso da fonte de corrente controlada com BC547 ou um transistor dedicado ao amplificador de tensão. E eu vou variar este nó aqui. Estão vendo? Este nó que vai para a base de Q2, quando eu aplico um sinal de áudio, um sinal determinístico, eu vario a tensão neste nó aqui. Variando a tensão neste nó,
eu por tabela eu vario a tensão neste nó aqui de cima, que é a base de Q1. Vai para a base de Q1. Só que eu tenho a distância de uma tensão de polarização da base de Q1 para a base de Q2, que é igual a VCE de Q3. Q3 é o meu transistor, que eu estou utilizando no caso aqui um BD140, que complementa o multiplicador de VBE. O multiplicador de VBE é esse circuito central que você vê aqui, composto pelo trim-pot de 10K e pelo resistor de 1K. 1K é um valor fixo entre a base e o emissor, e aqui 10K onde eu ajusto um range aí para obter a minha tensão de polarização dos transistores de saída. Essa tensão vai ser próxima a 2 vezes VBE dos transistores. O VBE é próximo de 0,7 volts. 0,7 volts vezes 2 dá 1,4. Então, a tensão DC entre este nó e este, ou entre as bases dos transistores de potência, 1,4 volts aproximadamente. Por isso, o trim-pot de ajuste. Em geral, em amplificadores comerciais, nós temos trim-pots multivoltas para um ajuste fino, um ajuste preciso da tensão de bias. O ajuste da tensão de bias implica na minha corrente de bias, que é a minha corrente de polarização. Minha corrente de polarização de Q1 e Q2 aqui. E em repouso ela tem que ser aí o mais baixo possível, só que eu não posso ter os transistores no corte, ou muito próximos do corte. Eu preciso polarizá-los um pouco acima da região de corte, para quando aplicado o sinal e quando o sinal excursionar pelo zero, eu não ter a típica distorção de crossover. Isso é a característica deste tipo de topologia, que é um amplificador em classe AB de operação e não em classe B. Por isso, os transistores estão ali aguardando o sinal com um pouquinho de corrente de repouso já. Como também veremos na prática hoje. Vou ajustar o trim-pot para você ver na prática. O outro ponto importante que na prática eu não fiz, mas em um amplificador final você deve ter esta preocupação, é acoplar termicamente Q1, Q2 e Q3. Pois já explicamos em vídeos das quartas-feiras, se não me engano, em algumas videoaulas, que eles devem estar acoplados termicamente para impedir um efeito de bola de neve que vai aumentando o consumo à medida que Q3 esquenta. Então precisam estar ali dosados no mesmo dissipador de calor para acompanhar a minha variação VBE do transistor, que varia com a temperatura, consequentemente VCE, que vai ser um múltiplo desta tensão que polariza os transistores, onde eu quero que eles estejam. Até aí tranquilo, acredito, para a maioria de vocês que acompanha nossas aulas e principalmente para os alunos do curso. Ainda resistores de compensação nos emissores, perfeito, os resistores 0,33 ohms por 5 watts para compensar eventuais divergências de HFE dos transistores de potência. E aqui vem a novidade e o tópico que era para ser explorado e exploraremos na aula de hoje. Sinal de saída. Coloquei aqui uma carga de 8 ohms, que você pode testar aí se você tiver uma carga. Eu estou sem a minha carga aqui, é uma pena, mas em breve terei cargas novamente para outros testes em amplificadores futuros. O sinal aqui na saída surge na saída porque Q1 excursiona o semiciclo positivo do sinal e Q2, como é um PNP, excursiona o semiciclo negativo. Como dito, uma variação neste nó implica em uma variação neste nó da base de Q1, distanciados a tensão de bias. Show! Uma cópia deste sinal de saída vem aqui para o capacitor. E este capacitor, como eu envio uma cópia do sinal de saída aqui, isso caracteriza uma realimentação positiva. E uma realimentação positiva é benéfica neste caso, nesta situação em particular, pois com isso eu consigo aumentar o valor da carga de coletor. Qual coletor? O coletor de um amplificador de tensão. Aqui neste nó teríamos o coletor de um transistor que iria funcionar como um multiplicador de tensão. Aumento a carga de coletor, aumento a impedância de coletor, aumento o ganho do amplificador e diminuo a distorção. Estas são as vantagens
da técnica de bootstrap, que é a função deste capacitor aqui. Eu tenho a minha tensão variando neste nó aqui, a base de Q1, na parte inferior de R4. Surge aqui na saída esta tensão, eu realimento a partir de C1 com um acoplamento, portanto, e sobre R4 surge uma tensão semelhante variando. Significa que a queda de tensão em cima do resistor se mantém constante. Em AC, pense em AC, nos sinais variando aqui nos nós superior e inferior do resistor. Isso significa que ele terá uma impedância teórica infinita para C. Isso caracteriza uma fonte de corrente constante. Olha só que interessante, um único componentezinho aqui, ligado desta forma, nos traz todas essas vantagens, dispensa aí novos elementos ativos. Então essa é uma outra técnica, essa propriedade aí do bootstrap pode ser explorada, e esta topologia aqui pode servir aí para você utilizar em outras técnicas de amplificadores em push-pull, por exemplo, um par utilizando um transistor Darlington com um par realimentado, um Squealy, eu nunca sei como pronuncia exatamente, mas já trouxemos também no canal para você. Seria a topologia quase complementar. Ou utilizar dois pares Squealy, que dá uma única queda de emissor. Essa é a vantagem em relação à utilização de transistores Darlington, que seriam equivalente a duas quedas de emissor. Entre outras topologias que você pode explorar, por exemplo, vimos algo muito parecido no Top 500 da Stunner, que analisei com vocês em quartas recentes. Acredito que nesta quarta aqui tem uma análise do circuito de 98. Na quarta aqui passou, você que está assistindo esse vídeo na sexta. E é isso, galera. Esse é o método de bootstrap. E tem esse nome, curiosamente, pela alça que tem na bota de cowboy, que o cowboy usa para calçar a alça, e o movimento que ele faz para calçar a alça é um movimento semelhante ao que acontece, sim, digamos, simbolicamente neste resistor com as tensões AC. Então uma tensão aqui puxa para cima e aqui embaixo também puxa. Então seria semelhante ao puxar o bootstrap das botas, por isso que foi batizado com este nome aí. Bem interessante, bem curioso. O circuito é este, eu procurei explicar nas minúcias para você. Alimentação simétrica, certo? Mais e menos 20 volts. Selecionei aqui esta tensão. E capacitores de decoupling aqui de 100 nano. É interessante você adotar. Na prática eu não vou utilizar porque é um teste muito rápido, não vai nos prejudicar tanto assim deixar sem, mas você que vai fazer um amplificador com este método aí, tranquilo. Prato cheio para os nossos alunos do curso, que eles podem utilizar esta ideia e projetar os circuitos mais à frente. Aprendemos no curso, inclusive, que iniciamos o projeto pela etapa de potência e vamos vindo para os setores mais da esquerda, em circuitos amplificadores completos, quando projetamos do zero. Espero que tenha gostado. Eu vou mostrar ainda, antes de irmos para a bancada, uma simulação em LT Spice. Esse PDF está disponível aí para download, certo? E o LT Spice aqui também, que é o mesmo circuito, só ao invés do trimpote aqui eu deixei 2K, valor da resistência. Mais e menos 20 volts aqui. Eu lembro você que temos curso de LT Spice básico e intermediário. Recomendo bastante um software que você faz simulações do mais básico ao mais avançado, um software gratuito e roda muito bem, muito leve. Deixa eu explicar para vocês aqui o seguinte. Estamos de uma análise de transiente, eu removi o sinal AC, primeiro que eu vou mostrar os níveis de tensão aqui. Então olha só, entre coletor e emissor, eu tenho a minha tensão de polarização, aqui até está um pouco acima, 1.65 volts, mas sem problema, aqui no simulador nós temos essa liberdade. Mas perceba que se eu baixar o valor aqui, colocar um K5, por exemplo, e rodar de novo a simulação, 1.49, ó, baixei um pouquinho
a tensão VCE, tensão entre as bases, então em torno de 1.5 volts. Vout, é interessante que Vout tem um valor zero. Aqui eu estou com um pequeno offset de menos 330 mV. Também não é uma preocupação na aula de hoje termos um offset cravado em zero. Não é o foco desta aula aqui. Combinado? Mas tranquilo, dá para trabalhar com isso aí por enquanto. Então olha só. Ligando de novo o sinal aqui. Agora nós vamos ver os sinais. Vai ser bem interessante isso. Eu tenho aqui a entrada do circuito. Liguei um sinal determinístico aí de 4 volts pico a pico e 1 kHz, típico para testes. E sobre a carga de 8 ohms em azul tem um sinal muito semelhante com um pouquinho de atenuação, o que é relevante. Nós precisamos de um ganho um pouco inferior a 1 para que a realimentação positiva não provoque uma oscilação no amplificador. Então, deste ponto em que o sinal entra nas bases dos transistores para saída, eu tenho que ter um pouquinho de atenuação. Praticamente 1, mas inferior a 1. Tensão na base do TIP 42, que é o meu PNP. Tá aqui. Tensão na base do TIP 41, que é o NPN. Tá aqui. Então perceba que aqui nós temos uma variação na base do PNP em vermelho, esta variação aqui, e temos uma variação em verde aqui, que é a base do NPN. E essa distância, até vou tentar medir aqui com os cursores, vamos pegar aqui cursor e o cursor, nós temos 2.3 volts, e aqui 846, 2.3 menos 0,846, 1,45 volts, aí aproximadamente a minha tensão de polarização, que era 1,49, certo? Então, comprovado aí para você. Sinal chega na saída, veja que aqui eu estou acionando uma carga. Ó. Vout aciona uma carga de 8 ohms aqui no simulador. Então, se você tiver aí como testar isso na prática, pode testar. Tá aí a minha saída e este mesmo nível de tensão vem para o capacitor aqui de 22 microfarad no seu negativo. E o seu positivo envia uma cópia aqui, ó. Só que com uma tensão que está abaixo de R5. Tranquilo. Meu offset aqui, mas é uma cópia do meu sinal de saída, está aqui em azul. Então eu tenho a base de Q1, que é a tensão inferior ao resistor de 2.7K. E a minha realimentação positiva está aqui. Essa tensão em verde aqui varia no nó superior do resistor e essa aqui varia no nó inferior do resistor. Agora o mais interessante, nós vamos verificar a corrente. A corrente em R5, em R7 e em R6. Aí você vai ver que R6 terá uma corrente praticamente constante ali mesmo em AC, mesmo trabalhando em AC. E é isso que torna a característica de uma fonte de corrente independente alta impedância, consequentemente aumenta o ganho de tensão do amplificador de tensão e aumenta a carga de coletor e diminui as distorções. Corrente em R5, tá aqui ela. Corrente em R4, tá aqui ela em azul. Corrente em R6, que é o resistor que recebe o bootstrap, tá ali em vermelho, ó. Varia um pouco, obviamente varia um pouco, mas é mínima coisa se compararmos com a variação em R5 e R7 aqui deste diagrama. Estão vendo? Tá aí. Então é assim que funciona o bootstrap, galera. Vocês podem explorar esta técnica, era muito utilizada e hoje em dia pode ainda ser em projetos que vocês venham a desenvolver de amplificadores transistorizados. Recomendo demais. Peço o seu comentário, deixe sua opinião aqui embaixo. E agora vamos para a bancada, não esquecendo. Bancada ainda não, mas vamos para os instrumentos, ver funcionando essa montagem na prática. Venha comigo.
Tá aqui o circuito, galera, está na prática aí montado. Estamos no chão mesmo apresentando para você, mas o importante é demonstrar o conteúdo aqui. É interessante que eu vou poder mostrar para você aqui, ou tentar pelo menos, se tudo der certo, o ajuste da tensão de polarização. Peguei aí o multímetro, vamos colocá-lo aí. Nós temos aqui, depois eu mostro mais de perto para você, os dois transistores de potência e o BD140. Veja que aqui eu não me preocupei com a dissipação de calor, uma vez que é um teste rápido mesmo. Como eu aconselhei, utilize dissipador grande, acople termicamente os transistores, devidamente isolados, é claro, como você sabe. Seguindo aqui, fonte mais e menos 20 volts. Limitei ela em 300 mA, canal positivo e canal negativo. Estou com a minha chave aqui, eu vou ligar a alimentação. Estamos com 60 mA de consumo, um pouco mais aqui, positivo e negativo. Se eu diminuir aqui o trim-pot, baixei tudo agora. Consumo é mínimo, porque eu polarizei eles no corte agora. Então o consumo do circuito é praticamente mínimo. Se aplicássemos o sinal e colocássemos uma carga de 8 ohms, nós teríamos a distorção de crossover neste ponto de polarização. Vamos lá então. Multímetro, você coloca as pontas de prova entre o coletor e o emissor do BD, como eu estou colocando agora. Eu vou ajustar aqui até 1.4 mais ou menos. Então suba sem pressa aí o trim-pot, veja que está aumentando a tensão. 1.4 volts. Aí ó, 1.39, 1.4 volts. Veja que o consumo na fonte de alimentação melhorou, pois eu refinei a minha tensão de bias aqui com o ajuste do multiplicador de VBE. Nós temos agora 44, 42 mA até uns 50 mA por canal de tensão, por rail, positivo e negativo, está ok para este tipo de topologia. E agora vamos fazer o teste com um sinal, aplicar um sinal determinístico aqui neste ponto e verificar a entrada e a saída de tensão no osciloscópio para comprovar que estamos trafegando aí o sinal pelo circuito. Esse é o teste de hoje e espero que você tenha entendido essa questão da tensão de polarização. Deixe o trim-pot todo fechado a primeira vez que você for ligar o seu circuito e aí ele vai apresentar um consumo mínimo. Se sua montagem estiver toda certa, não houver problemas, você vai ver na fonte o consumo mínimo. Se a sua fonte não tiver medida de corrente, utilize um amperímetro. Qualquer multímetro aí digital de baixo custo já tem função de medida de corrente, você coloca em série com a sua fonte para verificar esta questão. Então você ajusta o trim-pot calmamente, vai aumentando aí, vai virando o eixo dele, observando o aumento de tensão. De preferência tem um multímetro medindo os volts aqui do multiplicador de VBE. Tensão entre as bases dos transistores ou entre coletor e emissor do BD, neste caso aqui, é o mesmo nível de tensão, são os mesmos nós, como vimos no esquemático, e aí veja até cerca de 1,4 volts no multímetro e o consumo como sugerido aí na sua fonte de alimentação ou com amperímetros externos. Montagem está aqui, é uma montagem relativamente simples de fazer, despreocupada, só que tenha alguns cuidados, como por exemplo, teste rápido, se for utilizar dissipadores de calor aqui nos transistores de potência, não encoste um no outro, pois você estará provocando um curto. Então tenha esse cuidado aqui, quando for manusear o seu circuito. Aqui os resistores de compensação, 0,33, minha saída, infelizmente não terei como testar com carga, mas podemos no futuro fazer uma topologia mais completa aqui que esta e colocar uma carga de 8 ohms para fazer o teste. Nada impede, não é mesmo? Aqui a minha entrada de sinal acoplada pelo capacitor, então o osciloscópio canal 1 está aqui, o canal 2 na saída, gerador de funções está aqui.
Multiplicador de VBR, o resistor de 4K7, os transistores de potência, os dois resistores de 2,7 kΩ. E aqui está o capacitor de bootstrap de 22 microfarad. Eu pego o sinal lá da saída, ó, esse fio branco aqui, aplico no negativo do capacitor e o sinal vem como cópia aqui no nó superior deste resistor. Tá aí o circuito prático, vamos ver um sinal aplicado a ele. Estou usando o Rigol aqui para gerar o meu sinal, 2 volts pico a pico inicialmente, depois eu vou aumentar, frequência de 1 kHz, offset em 0, senoide. Já vamos liberar a saída. E aí estão as formas de onda, o canal 1, sinal que eu estou aplicando na entrada, e aqui o canal 2, que é a saída do meu circuito amplificador. Ajeitando aqui o zoom vertical, vamos aumentar a amplitude aqui, ó. (10 volts pico a pico). Funcionando tranquilamente, conforme previsto. 16 volts pico a pico. E 20 VPP, que é o valor máximo aqui do meu gerador. Ajustando aqui, eu posso sobrepor os canais. E no caso aqui nós não percebemos uma atenuação na saída em azul, pois eu não estou ligando carga no circuito. Por esse motivo, mas podemos ver que os sinais estão muito coerentes conforme vimos na parte teórica do circuito. Bem coerentes mesmo. E é isso, galera. Esta foi a prática, uma prática mais rápida, pois eu ainda não tenho bancada. Se você quer que exploremos mais esta topologia, complementando com amplificador de tensão, quem sabe um par diferencial na entrada, é só deixar o comentário aqui embaixo solicitando e deixar o like para eu ver o interesse de vocês neste tipo de conteúdo. Mas a eletrônica analógica é sempre uma paixão para muitos, inclusive para mim. É sempre lindo de ver isso funcionando, lindo demais mesmo. Gosto bastante de trazer este tipo de conteúdo aqui no canal. E esse foi mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. Mais uma aula, espero em muito breve ter a minha bancada para trazer aulas fantásticas para vocês, experimentos práticos ainda mais detalhados, com mais cuidado. Peço um pouco mais de paciência, realmente demorou um pouco mais do que eu esperava para chegar, mas está chegando e aí vamos caprichar para vocês nos conteúdos práticos também. Like no vídeo, inscrição no canal, compartilhe com todo mundo nos grupos de Face, WhatsApp, é muito importante isso. Confira o nosso canal todo, os demais conteúdos, cursos, séries, projetos e tutoriais, mais de 2.900 vídeos. Um ótimo final de semana, aquele abraço e até a próxima!